Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia. Vamos ver, na aula de hoje, um dos assuntos que mais cai em prova: protocolo. Protocolo é um dos assuntos mais pedidos em concurso público na minha cadeira arquivologia. Então, nós veremos na aula de hoje o que é protocolo, tudo ligado ao protocolo, a expedição, arquivamento, que é ordenação e arquivamento, empréstimo, consulta e destinação. Sintetizando, o protocolo, a expedição, o arquivamento, o empréstimo, consulta e a destinação é o que nós chamamos, são as atividades dos arquivos correntes. Atividades, arquivos correntes, então quais são? Protocolo, expedição, arquivamento, empréstimo e consulta e a destinação, tá certo? Nós vamos começar falando sobre o assunto que mais costuma, um dos assuntos que mais costuma cair em prova, que é protocolo. Quando eu falo em protocolo, eu até que estou há mais de 2 anos como chefe do serviço de protocolo do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, lá da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né? Então, quando eu falo em protocolo, o que passa pela cabeça de vocês? Protocolo tem a ver com o quê? Com a entrada de documentos na instituição. Protocolo tem a ver com fluxo, com trâmite, com movimento, com curso, tá certo? Então, com a documentação que é utilizada com frequência, com a documentação corrente, que é a documentação utilizada com frequência. Portanto, protocolo, que é uma das atividades dos arquivos correntes, é o trâmite, fluxo, movimento, curso, fluxo, tá certo? Eu repito porque aparece isso em prova. Vamos lá. Vamos ver, relembrar as definições de protocolo. Definições estas que nós comentamos quando eu dei aula de terminologia arquivística. Então, vamos relembrá-las. Protocolo, denominação atribuída a setores encarregados do recebimento, do registro, só um minutinho. Vamos lá. Protocolo é denominação atribuída a setores encarregados do recebimento, do registro, da distribuição, da movimentação dos documentos em curso. Tá certo? Então, quando eu falo em protocolo, eu estou querendo dizer que tem íntima relação com o quê? Com o recebimento, registro, com a distribuição e com a movimentação dos documentos que são utilizados com frequência, que tramitam entre os setores, entre os órgãos da instituição. Essa definição é a definição que mais costuma aparecer em prova. Protocolo tem inúmeros significados, entre os quais podemos destacar. Protocolo também pode ser definido como denominação atribuída ao próprio número de registro dado ao documento. Então, é aquele número que nós chamamos de número de protocolo, que é o número sequencial dentro no momento que entra um documento na instituição, na empresa, no setor, nós damos um número sequencial a ele, é o número do protocolo. Livro, também uma outra definição, um livro de registro de documentos recebidos e ou expedidos. Então, a documentação, às vezes um setor tem lá aquele livro de protocolo, um livro, geralmente é um livro de capa dura, um livro costuma ser aquele livro de capa dura preta, ou às vezes azul, mas geralmente preta, o livro mais grossinho, capa dura, e ali o setor, quando vai tramitar determinado documento, às vezes faz no manual mesmo, costuma, ainda se utiliza muito, ainda é muito utilizado nas instituições, nas repartições públicas, nos órgãos públicos, este livro de protocolo, tá certo?
onde as pessoas dão entrada, né, quando chega algum documento, ou quando algum documento vai sair, né, vai movimentar determinado documento, está num setor, a pessoa protocola o documento, entrega o documento em um determinado setor e quem está recebendo assina. É a tua prova, a tua comprovação de que você entregou o documento X a um determinado setor. Tá? Protocolo existe, esse é o protocolo manual, né, o protocolo que se escreve no livro, tem protocolo eletrônico também, né, que nós chamamos quando você tramita um documento no sistema, via sistema eletrônico, né, nós chamamos de protocolo eletrônico, tá certo? Agora, o eletrônico às vezes falha, o manual nunca falha se for feita, né, se for feito o registro com a devida atenção, tá certo? Vamos lá. Então, essas são as definições de protocolo. A que mais cai é a primeira, denominação atribuída a setores encarregados de recebimento, registro, distribuição e movimentação dos documentos em curso. Vamos lá, continuando. Protocolo tem íntima relação com o que nós chamamos atividades de controle. Atividade de controle. Então, atividade de controle de quê? Atividade de controle da documentação que está entrando na instituição, que está entrando em um determinado setor, em um determinado órgão daquela instituição. Portanto, são várias as atividades de controle. Eu as listei aqui, por quê? Porque costuma cair em prova. Vocês vão ver como é que costuma aparecer isso em prova. Aparece lá, são atividades de controle, aparece recebimento, classificação, autuação, descrição e movimentação. Qual é o erro? É descrição, que não aparece aqui, tá vendo? Então, é só se basearem nisso aqui. Quando eu falo, por exemplo, né, mesmo que eu não tenha... que não apareça aqui, mas às vezes está inserida aqui no contexto. Por exemplo, quando eu falo trâmite, quando eu falo controle da movimentação, quando eu falo fluxo, quando eu falo movimento, não está aqui de forma explícita, mas implicitamente está aqui, olha aqui, ó, movimentação, distribuição, isso é o fluxo, é o curso, é o movimento, tá certo? Então vamos lá. Recebimento. Eu digo a vocês que o protocolo tem íntima relação, com a entrada de documentos numa instituição, num setor, num órgão de determinada instituição. Protocolo, entrada de documentos no órgão, no setor. Expedição, saída. Protocolo, entrada. Expedição, saída. Beleza? Então, protocolo. Uma das atividades de controle é o recebimento. Vamos colocar aqui entrada dos documentos na instituição, no setor. Então, recebimento. Ora, a classificação. Primeiro eu pergunto a vocês, quando uma determinada instituição ou um determinado setor quer mandar um documento para um outro setor, ou uma instituição, quando uma instituição vai mandar um documento para outra instituição, aquele documento vai parar onde, hein? Vai parar no protocolo, não é isso? No protocolo, na expedição. Quando o documento chega no protocolo, quando chega algum documento, quando chega alguma correspondência no protocolo, qual é a primeira coisa que será feita pelo funcionário do protocolo, hein? Qual é a primeira coisa? Alguém vai receber aquele documento, não vai? Um documento chegou até eu, funcionário, hipoteticamente falando, eu trabalho, né, no protocolo, sou funcionário do protocolo, alguém me deu determinado documento, a fim de ser protocolado. Quando o documento chega lá no protocolo, a primeira coisa que eu estou fazendo é receber o documento. Então, a primeira atividade de controle é o recebimento. Recebimento. Eu vou receber o documento,
Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado. Tá vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço, espero você. Tchau.